Então, vamos começar. Primeiro, quero dar boa noite a todos que estão aqui conosco. Dizer que é com muita alegria que hoje nós fizemos essa mesa sobre o tema dano psicológico em caso de violência doméstica, na tentativa de evoluir em determinados conceitos e também nas discussões sobre o assunto, e a partir dessas discussões estruturar um trabalho dos psicólogos policiais que são atuantes na Polícia Civil de Santa Catarina. Então, fizemos esse evento, ele é realizado pela Associação dos Psicólogos Policiais de Santa Catarina, que é uma associação que foi fundada em 2016, ela não tem fins lucrativos, ela tem a finalidade de buscar a valorização da carreira dos psicólogos policiais e a integração dos seus associados. Então, eu, Aline Pozzolo Batista, como presidente da Associação dos Psicólogos Policiais, gostaria de agradecer, em nome de todos os associados, as presenças tão especiais da juíza de direito, doutora Ana Luísa Schmidt Ramos, do professor doutor Roberto Moraes Cruz e do delegado de Polícia Civil, doutor Ângelo Fragelli. A escolha desses profissionais para compor essa mesa deve-se pela relevância do trabalho de cada um e em suas respectivas áreas de atuação, e foi pensada também de modo a aproximar as disciplinas, travando diálogos interdisciplinares. A ideia é que a gente possa olhar o fenômeno da violência doméstica a partir da perspectiva de cada área profissional e pensar no trabalho a ser ofertado pelo psicólogo policial, garantindo o rigor técnico e ético que são próprios da categoria, que tem atuado de maneira comprometida e inovadora. Então, eu informo que cada palestrante terá até 30 minutos para expor a sua fala. As perguntas serão feitas ao final das 3 apresentações. Para iniciar essa mesa, nós gostaríamos de chamar a doutora Luísa Schmidt Ramos. Ela é juíza do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, graduada em Psicologia pela Unisul, mestre em Ciência Jurídica pela Univale, mestre em Território, Urbanismo e Sustentabilidade Ambiental no marco da Economia Circular, Universidade de Alicante, Espanha, doutoranda em Ciência Jurídica pela Univale e Universidade de Alicante, Espanha, e autora do livro Violência Psicológica contra a Mulher, o dano psíquico como crime de lesão corporal. Nossos agradecimentos, doutora, e a palavra está com a senhora. Muito obrigada, me ouvi bem? Sim. Sim? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu queria agradecer muito o convite, né, de ter vindo, de ter sido chamada para vir aqui conversar com os psicólogos da nossa Polícia Civil aí do estado de Santa Catarina. Então, fiquei super feliz, depois eu vou dizer mais por que eu fiquei feliz com esse convite, né, quais os motivos que me deixaram tão contente com esse convite. Agradecer a todos, né, que estão presentes aqui hoje, porque é um debate bastante importante, né, ainda mais com este novo delito, né, esse novo tipo penal, essa nova figura penal que surgiu no ano passado, que foi integrada, né, no nosso Código Penal. Ela acabou trazendo mais desafios ainda, né, para a comprovação do delito, do dano psíquico. E é uma coisa muito nova ainda, né, surgiu agora, né, nós não temos precedentes ainda, não temos jurisprudência ainda formada sobre o tema, então, tudo aquilo que é novidade acaba deixando a gente, assim, às vezes até meio perdido, né? Como é que a gente vai trabalhar com isso agora? Né? O que nós temos? Então, eu fico, de fato, muito honrada de estar aqui, de ter sido chamada para esse debate tão importante, ainda mais sabendo que os policiais civis de Santa Catarina estão sendo chamados, né? Convocados a fazer as perícias, o trabalho de perícia, né, para comprovação do dano emocional ou, enfim, o dano psíquico. Eu vou me apresentar um pouco. Eu trabalhei como juíza da violência doméstica aqui em Santa Catarina, na comarca da capital, entre os anos de 2011 e 2015. Né? Então, nesse período que eu trabalhei ali, eu nunca vi nenhum processo que tratasse da violência psicológica contra a mulher. Isso acabou me trazendo diversas angústias e isso foi um dos motivos que acabou me fazendo ingressar numa nova graduação, um curso de graduação
em psicologia, né, na universidade, na Unisul. E foi ali, nesse curso, que eu acabei dedicando, teve uma das disciplinas, era uma disciplina de pesquisa, e num trabalho em grupo, né, com uma equipe, assim, nós fomos estudar, eu dei a ideia da gente estudar isso, por que não era estudado isso, não era trazido isso à justiça, né? Por que a gente não falava de violência psicológica contra a mulher, embora numa primeira olhada, assim, talvez estivesse presente ali em muitos daqueles casos que eram trazidos à justiça, mas que não eram falados, não se falava sobre violência psicológica, era como se não existisse, né? A Lei Maria da Penha fala da violência psicológica lá como uma das formas de violência contra a mulher, no artigo 7º, mas a gente tinha dificuldade em olhar para o Código Penal e enxergar um tipo penal, um crime que descrevesse aquela conduta de violência psicológica contra a mulher. E foi aí que eu acabei chegando à conclusão de que sim, existia, né, um crime, sim, que previa a conduta de causar, de ofender a integridade, né, corporal ou a saúde de alguém. Como o conceito de saúde, a gente não pode pensar só na saúde física, tem que englobar, sim, a dimensão mental, né? Isso está até no conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde e fala nessas 3 dimensões, física, mental e social, né? Seria o bem-estar, né, que englobaria essas 3 dimensões. Então, se a gente volta lá para o artigo 129 do Código Penal, que trata da lesão corporal, e lê ofender a integridade corporal ou a saúde mental de outrem, sim, pode estar configurado o crime de lesão corporal. Mas aí surgia outra coisa. Ok, mas assim, objetivamente, o que vai configurar o dano, esse dano, né, essa ofensa à saúde mental? Como é que a gente pode fixar um tipo de parâmetro que seja mensurável, que seja observável, né, que tenha alguma objetividade, porque afinal de contas é de um crime que a gente está tratando, né? E aí foi que eu fui estudar a fundo isso aí, fizemos um trabalho ali, uma pesquisa, né, um trabalho de levantamento bibliográfico, e chegou-se à conclusão de que os parâmetros utilizados para a definição do que seria um dano psíquico seriam aqueles sintomas experimentados por uma pessoa que sofre de transtorno de estresse pós-traumático. E por que a escolha desse transtorno específico, né? Se deve a várias razões, né? Mas a mais importante delas talvez seja o fato de que no critério diagnóstico nós temos a ocorrência de um evento desencadeante, ou uma sucessão de eventos, né? Um conjunto de eventos desencadeantes daqueles sintomas que a pessoa pode experimentar. Então, esse acaba sendo uma forma de critério, assim, de definição. Com isso, bom, esse trabalho de pesquisa acabou depois sendo transformado em um livro, né? Eu escrevi um livro jurídico, trazendo isso para dizer assim, ok, era uma leitura ali transdisciplinar, então eu conseguia dizer, ok, no direito a gente precisa, para comprovar esse crime, a gente precisa que um profissional da psicologia faça um exame e observe determinadas coisas, que eu vou depois dizer aqui, eu vou enumerá-las, para que o crime seja comprovado. E por que precisa de laudo? Precisa de laudo porque o crime de lesão corporal ele é tido na doutrina do direito como um crime de dano, um crime que deixa vestígio, um crime que exige a efetiva lesão do bem jurídico tutelado. Então, não basta um depoimento de uma vítima, né, ou qualquer outra prova testemunhal, ou mensagem, cópia de mensagem que esteja no WhatsApp, em que ela é ofendida, humilhada, constrangida. Não, isso não basta. Tem que haver a prova de que essas condutas causaram, né, ou haja uma probabilidade de que aquelas condutas que a vítima aponta tenham uma relação de causalidade com os sintomas que ela experimenta. Então, era
essa necessidade do laudo, né, e isso está também no Código de Processo Penal, lá no artigo 158, ele diz que os crimes que deixam vestígio precisam do laudo pericial, não podendo nenhum outro tipo de prova suprir a falta disso aí. Então, isso era no caso do crime de lesão corporal. Isso começou a ser feito, não só aqui em Santa Catarina, como em outras partes do Brasil, embora a pesquisa sobre isso seja dificultada, porque os crimes tramitam em segredo de justiça. Então, fica realmente difícil de a gente pesquisar, mas eu tenho notícias, né, circulando por outros espaços, eu acabo tendo notícia de casos, sim, que foram levados a juízo e houve apuração dos crimes dessa forma. Aqui em Santa Catarina, especificamente em Florianópolis, eu sei de pelo menos 2 casos que houve condenação e depois o Tribunal de Justiça, inclusive pelo menos em um deles, o Tribunal de Justiça já se manifestou, né, e manteve a sentença do juiz de primeiro grau. Foi feita a perícia pelo psicólogo, inclusive era o psicólogo da unidade aqui, o doutor Ricardo Bom Maria, ele fez a perícia, né, constatou o dano psíquico e, com base nisso, a promotora ofereceu a denúncia, o juiz recebeu a denúncia e depois, com base nisso e em todas as provas dos autos, houve a condenação e o tribunal confirmou, né? Então, é uma prova difícil? Mas é possível, né? É possível haver, enfim, a persecução criminal dessa conduta de ofender a integridade corporal ou a saúde mental da mulher, né? Aí depois, agora em 2021, houve a edição desse novo crime, que foi lá no artigo 147b do Código Penal. E aí ele nos traz mais dificuldades, mais desafios, porque ele está descrito assim, né? Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Esse crime, ele está ali, né? O importante dele é ele causar dano emocional, então o dano emocional já causa ali um estranhamento. As pessoas, hoje em dia, discute-se muito assim, mas o que é o dano emocional? É a mesma coisa que dano psíquico? Ou há quem defenda que seria um dano psíquico em uma menor monta? Eu tenho a convicção de que dano emocional é dano psíquico. Parto do princípio de que a emoção é uma função psíquica e assim como as outras funções psíquicas, embora elas possam ser separadas para o estudo, elas não podem ser separadas na vida de uma pessoa, na vida psíquica de uma pessoa. Então, quando uma parte daquela, né, da vida psíquica de alguém está afetada, é a totalidade daquele sujeito ali, daquele indivíduo que vai adoecer, né? E não só aquele pedacinho da vida psíquica dele. Então, eu tenho a compreensão de que quando a gente fala que houve um dano emocional, houve sim um dano psíquico. Por se tratar também, e aí está a palavra dano, também, assim como a lesão corporal, ela requer a produção de um laudo pericial para comprovar. Um juiz não pode simplesmente, numa audiência, avaliar as funções psíquicas de alguém. Existem métodos para isso, existem procedimentos, existem protocolos, existem instrumentos que o profissional da psicologia que estará capacitado para fazer, e não um juiz numa audiência de instrução e julgamento, né, que poderia, não entendo como ele conseguiria avaliar, por exemplo, comorbidade, com causas, afastar a simulação, afastar a metasimulação e fazer esse nexo de causalidade, né, que é em termos de probabilidade, entre os danos, né, os sintomas experimentados pela vítima e os fatos, né, que ela alega, ou a sucessão de fatos que ela alega que ocorreram com ela. Então, precisaria dessa expertise do profissional da psicologia dentro da ética, dentro de todos os parâmetros ali
da psicologia para fazer um estudo, né, aprofundado sobre isso. Acontece mais um problema. No crime, nesse novo crime, nós temos ali, a pena prevista para ele é de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. E aí que vem o problema. Se a conduta não constitui crime mais grave. E quando é que uma conduta de ofender a integridade mental de alguém vai constituir crime mais grave? Sempre. Todas as vezes vai constituir o crime de lesão corporal. Por quê? Porque a pena do crime de lesão corporal é mais grave do que a pena do crime de violência psicológica contra a mulher do artigo 147. Então, na verdade, o que se vai observar era como antes, vai se observar, sim, os critérios da lesão corporal. É isso que nós vamos observar, né? Se vão estar presentes ali, e aí nós vamos ter que... O laudo é importante por isso também, porque vai dar a gravidade da lesão. O laudo vai apontar se essa lesão é de natureza leve, se é de natureza grave, se é de natureza gravíssima. E vai ser na resposta aos quesitos do próprio juízo, é que o juiz depois vai ter condições de, primeiro, verificar se há um nexo de causalidade, né? Se existe, de fato, dano psíquico, se existe se estão presentes esses sintomas, né? Esses parâmetros que são utilizados ali para definir o dano psíquico, se eles estão presentes, se eles têm correlação com os fatos que a vítima narra, né? Geralmente é uma sucessão de fatos, não é um fato isolado, e se estão presentes outro tipo de causa, né? Que esteja envolvida aí na lesão, né? no dano psíquico. Então, o laudo é importantíssimo por isso, né? E aí, o que vai ter que constar, né? Depois eu posso passar isso por escrito para vocês, mas vai ter que ver ali como é que a gente diferencia uma lesão corporal grave de uma gravíssima, por exemplo, ou de uma leve, né? A lesão grave é que resulta, né? Está tudo no artigo do Código. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, por exemplo. Causa perigo de vida, debilidade permanente de função, de sentido ou de função, aceleração de parto. Vai ser gravíssima quando causar incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de função, deformidade permanente não caberia, porque daí, né, entendo que é da lesão física, ou aborto, né? Se da lesão causa morte, e aí teríamos, se não configurar nenhuma dessas circunstâncias, a gente poderia dizer que é uma lesão corporal de natureza leve. Isso faz diferença depois na aplicação da pena, né? Porque as penas são graduadas de acordo com a gravidade da lesão. Então, o laudo, imagino, assim, explicitar muito melhor do que o laudo vai ser o Dr. Roberto Cruz, até porque quando eu fui estudar a matéria e escrever meu livro, eu me baseei muito nos estudos do Dr. Roberto Cruz, e então acredito que ele possa ajudá-los com muito mais profundidade assim do que eu estou falando aqui, de dizer como, né, quais são os requisitos, o que tem que constar num laudo para ter um valor no sentido da psicologia. No sentido do juiz, é isso que eu falei, sabe? Ele tem que apontar isso, se há lesão, né? Se há esse dano psíquico e qual a gravidade desse dano, né? E se tem esse nexo de causalidade, né? Entre uma coisa e outra. E tenho a plena noção que é um juízo de probabilidade, né? A gente nunca vai poder afirmar com certeza se uma coisa é advinda da outra, né? Mas de uma probabilidade, assim, como é que é. Nesses casos, nesses precedentes que nós tivemos aqui em Santa Catarina, foi feito, né, um estudo dessa forma. Então,
teve entrevistas, né? Entrevistas com a vítima, entrevistas com o agressor, entrevista com pessoas que eram envolvidas, pessoas da família, né? Foram realizadas pelo psicólogo perito. Há possibilidade de aplicação de determinados testes, né? Tem muito teste que é do transtorno de estresse pós-traumático que não dá para ser utilizado, porque eles não estão lá na lista, né, do Conselho Federal de Psicologia, então não dá para usar. Mas alguns testes, como o Rocha, por exemplo, poderia auxiliar também, né? Entrevista, ele fazia entrevista cognitiva com as partes ali, né? Com a vítima, com o acusado, enfim. Então, né? E além de tudo, também tem a consulta ao próprio processo, né? Os autos do processo criminal, consulta a outros documentos que vêm para os autos, enfim, eram circunstâncias ali que ficaram bastante caracterizados e que acabou dando segurança tanto para a promotora de justiça oferecer a denúncia, porque essa perícia foi feita, inclusive, antes do processo existir. A gente chama produção antecipada de provas. Então, foi feito justamente para instrumentalizar já a denúncia da promotora de justiça. Ela já tinha esse documento em mãos quando ela ofereceu a denúncia. Depois, claro, o juiz ouviu testemunhas, olhou documentos, enfim, juntou. Tinha outros crimes envolvidos, não era só o crime de lesão corporal por dano psíquico, tinha outros crimes envolvidos nesses casos, mas ofereceu segurança suficiente para ele, né, para ter uma certeza ali para a condenação. E isso depois foi mantido pelo Tribunal de Justiça. É desafiador, bastante desafiador, mas não é uma prova impossível. É desafiador por várias razões, né? Que isso vocês já devem imaginar, né? Do tamanho do desafio aí que nós temos pela frente, a começar pelo pouco pessoal para atender a demanda, né? E aí se começou a falar, e isso me assustou bastante, né? Eu tenho ouvido e tenho lido, por exemplo, no FONAVID, que é o Fórum Nacional das Juízas e Juízes da Violência Doméstica do Brasil, que foi realizado no ano passado. Eles criaram um enunciado que, na minha perspectiva, bastante, assim, chega a ser assustador, né? De dizer que não precisa de laudo para comprovar o dano psíquico, que não precisa disso, né? Que basta, enfim, o juiz ouvir a vítima, basta olhar documentos do processo, por exemplo, ver se tem prova de que ela foi chantageada, humilhada, ouvir testemunhas. Isso é bastante complicado porque não comprova o dano emocional que ela sofreu, né? Numa questão de quais foram os efeitos para ela, né? Para o psiquismo dela, quais os efeitos que ela sofreu dali, e o crime requer isso, porque é crime de dano, ele precisa que seja assim, e acaba banalizando, às vezes, né? Situações, por exemplo, que poderiam levar a um extremo de uma pessoa ser criminalizada por uma separação, né? De um sofrimento ali advindo de uma separação, sem que haja esses atos ali para ofender, para humilhar para a mulher, sem que tenha causado o dano psíquico, em si um luto advindo de uma separação, de um fim de um relacionamento, por exemplo, né? E não é isso que não era essa a intenção quando se pretendeu, né? Quando se criou esse tipo penal, a intenção não era essa, era justamente para proteger juridicamente esse bem jurídico, que é a saúde mental da mulher, no sentido de que tem que haver uma quebra mesmo, uma ruptura da saúde mental da mulher, que é amparada ali pela lei, para que isso fique caracterizado. Então, eu olho com preocupação, né, que assim, sob a justificativa de que temos poucos psicólogos, ou a demanda é muito grande, fica muito difícil fazer e tal, que se afaste, né, o profissional psicólogo dessa análise da materialidade do crime, e que se faça, se compreenda que a prova
possa ser produzida por outras formas, né? Sem todas essas formalidades que uma perícia psicológica exige. Então, por isso que é tão importante, né, esse debate aqui hoje, né, com todas as pessoas que estão, de fato, envolvidas com isso, né, com o delegado de polícia, com o doutor Roberto Cruz e todo o seu conhecimento, né, em relação às perícias, né, a prova pericial, de como a gente pode, a partir de uma conversa, de um diálogo, assim, enfim, elaborar como fazer isso, né? Como viabilizar essa produção dessa prova. Então, muito obrigada mesmo, né? Eu acho que meu tempo se esgotou. Eu agradeço a palavra e passo de volta, devolvo a palavra e fico aqui à disposição, enfim, para a gente continuar aí a nossa conversa. Obrigada. Doutora, muito obrigada pela fala, pelas reflexões. Eu acho que a gente vai ter muita coisa para pensar para estruturar de fato esse trabalho. E tudo que você falou até agora foi importantíssimo. Eu já fiz várias anotações aqui para discutir depois entre o grupo. Então, agradeço e agora eu chamo o doutor Ângelo Fragelli, que é delegado de Polícia Civil em Santa Catarina, especialista em ciências penais pela Unisul, especialista em direito processual civil pela Unisul, professor da graduação e pós-graduação da Univale, Unigrasul e da Acadepol Santa Catarina, membro do Centro de Apoio da Polícia Judiciária Eleitoral de Santa Catarina. Então, obrigado, doutor, pela sua presença e pode conduzir a sua fala. Muito obrigado. Me ouvem bem? Tudo certo? Queria agradecer mais uma vez aí o convite que me foi feito aí pela Associação dos Psicólogos, carreira aí tão cara para a nossa Polícia Civil de Santa Catarina. Sou um defensor da atividade dos psicólogos. Me lembro que quando atuei aqui na região de Itajaí, onde trabalho, eu fui solicitado aí pelas psicólogas aqui da nossa região, não sei se elas estão assistindo aqui, a Daniele Cadan, né? Fui solicitado à época para a gente implementar o Polícia Civil por elas, né? E eu, como entusiasta sempre do assunto, eu fui o primeiro delegado regional a encampar isso aí, e aqui em Itajaí nós tivemos o lançamento do projeto, foi exatamente aqui em Itajaí, né? Que foi uma coisa bastante simbólica para mim, né? Sempre solicitado sobre essa temática, eu gosto muito de estar presente, gosto muito de falar tudo sobre isso, e a presença dos psicólogos policiais aqui nas carreiras policiais de Santa Catarina é fundamental, principalmente com esses novos tipos penais, como esse que se apresenta aqui, né? Eu queria agradecer aqui também aos meus colegas, a doutora Ana, brilhantemente aí nos presenteou com a sua fala, né? Até anotei algumas coisas aqui, aprendi algumas coisas aqui, alguns temas que eu não tinha me atentado ainda sobre o assunto, por isso que é tão importante a gente ouvir várias pessoas, a gente vai vendo aí pontos de vista diferentes, então achei fantástica a fala dela e também estou ansioso aí pela fala do Dr. Roberto Cruz, né? Pessoal, vamos lá, eu queria contextualizar o seguinte, eu já adianto que vou falar algumas coisas aqui que a doutora Ana já pontuou, né? Esse novo crime de violência psicológica contra a mulher, ele vem num contexto de uma nova legislação, que foi a legislação 14.188 de 2021, que entrou em vigor agora no ano passado, né? Essa legislação que trata aí, que tem como centro realmente a violência contra a mulher, ela trouxe algumas inovações jurídicas, né? Algumas de ordem administrativa, outras de enfoque social, digamos assim, e também trouxemos aí realmente um novo tipo penal, né? Quando eu falo de enfoque social,
eu me refiro ao programa Sinal Vermelho, né? O programa Sinal Vermelho, que foi instituído aí por essa lei 14.188, que foi a mesma lei que trouxe aí o nosso novo tipo penal, que a doutora Ana mencionou. É uma lei que eu digo que tem um enfoque social, porque ela não trata aqui de jurídico, né? Ela não tem um enfoque jurídico. Esse programa Sinal Vermelho, ele veio com a ideia de que as autoridades públicas, de que as mulheres vítimas, melhor dizendo, que as mulheres vítimas de abusos, de relacionamentos abusivos, elas tenham mecanismos mais eficientes e mais seguros para que os seus abusos aí sejam conhecidos pelas autoridades públicas. Na medida em que o programa Sinal Vermelho, ele tenta incutir a ideia, principalmente aí em entidades privadas, comércio local e etc., incutir a ideia de que, olha, se você trabalha aqui nessa farmácia, se você trabalha aqui nessa empresa, se você trabalha aqui nessa padaria, a nossa padaria faz parte do programa Sinal Vermelho. Então, nós daremos aqui um treinamento, né, entre aspas, aos nossos funcionários, para que eles consigam identificar se aquela mulher está sendo vítima de algum tipo de abuso. Então, se aquele atendente daquela padaria, se aquele açougueiro ali, ele percebe que essa mulher está sendo vítima de algum tipo de abuso, a ideia é a de que esse açougueiro ele se comunique com as autoridades públicas, com o Ministério Público, com a delegacia de polícia, com a polícia militar, para que essa mulher seja socorrida. Essa é a ideia, e eu tenho falado isso sempre para os psicólogos policiais, que implementem essa prática nas comarcas de vocês, que implementem, encampem essa prática, tomem para si essa ideia do programa Sinal Vermelho, né? Isso aí vai robustecer muito a carreira de vocês dentro da Polícia Civil, né? Acredito eu, se vocês encamparem isso, essa questão do programa Sinal Vermelho, com programas de capacitação ou de reuniões mesmo com as entidades privadas da sua comarca, principalmente em comarcas menores, né? Principalmente em comarcas menores, acredito que vai ser de grande, grande valia aí para a carreira de vocês aqui no estado, e acredito que os delegados de polícia aí que estão vinculados a vocês nas comarcas não vão se opor de nenhuma forma a encampar esse tipo de projeto, tá? Então fica a minha dica, digamos assim, nesse sentido, porque nós podemos e temos como atuar para muito além da própria repressão aí do inquérito policial, né? A gente vê isso aí com o programa PC por Elas, né? Onde nós temos aí não só o acompanhamento das mulheres vítimas, mas também acompanhamento dos próprios agressores e etc., mostrando que não temos aqui só uma atividade repressiva, doutora Ana. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Essa mesma lei que criou esse programa Sinal Vermelho, com essa ideia que eu mencionei, ele trouxe aí um novo crime, que foi o crime de violência psicológica contra a mulher, né? Que é um crime que, muito embora nós tivéssemos lá no artigo 7º da Lei Maria da Penha já diversas formas de violência contra a mulher, né? Essas formas de violência que foram trazidas pela doutora Ana aí são formas de violência que já existiam lá na Lei Maria da Penha. Só que, muito embora diversas formas de violência estivessem presentes lá na Lei Maria da Penha, nós não tínhamos esse respaldo, essa tipicidade penal, né, um termo técnico, nós não tínhamos esse encaixe, essa tipicidade penal daquela violência tratada na Lei Maria da Penha com crimes específicos aqui, né? Então nós tínhamos que, em determinadas situações, fazer um verdadeiro malabarismo jurídico, né, doutora Ana, para tentar aí definir se essa mulher estava sendo vítima de qual tipo de crime. Porque quando a gente fala aí de crime de injúria, crime de cárcere privado, crime de ameaça, fica mais fácil a gente verificar isso nas tipificações penais. Agora, quando eu falo de dano emocional a uma mulher, em razão de sujeição a humilhações, manipulações, chantagens emocionais, aí você percebe que, muito embora tenhamos essas formas de violência definidas lá na Lei Maria da Penha, ficaria muito complicado, Aline, a gente tipificar isso lá no Código Penal.
né? Então, nós tínhamos sempre essa lacuna. Era muito lacunoso essa mulher vítima desse tipo de violência prevista na Lei da Maria da Penha, sem o respaldo da tipicidade penal aqui no Código Penal, né? Ou leis especiais. Então, nós tivemos aí esse novo artigo 147b do Código Penal, que, em tese, solucionou o nosso problema, né? Por que eu digo em tese, né? A doutora Ana aqui até anotei, né? Por que em tese, né? Porque ela parece que nos trouxe aqui mais problemas do que soluções, né, doutora Ana? O nosso novo artigo 147b trouxe mais problemas do que soluções, porque no afã de realmente tipificarmos essa violência psicológica contra a mulher, me parece que nós continuamos com certas lacunas, né? Achei muito interessante a doutora Ana mencionar que, me corrija se eu estiver errado, doutora, mas pelo que eu entendi da sua explanação, a senhora entende que o crime aqui do artigo 147b praticamente ficará inaplicável. Praticamente ficará inaplicável porque, na sua opinião, sempre que houver um dano emocional à mulher, estaremos aqui falando do crime de lesões corporais, quer sejam leves, graves ou gravíssimas. E nunca estaremos falando do crime de violência psicológica contra a mulher. Então, fica uma situação realmente complexa para a gente resolver partindo dessa premissa, né? Mas falando um pouco mais aí sobre o delito 147b, que vem justamente para tentar solucionar essa problemática ali que já vinha prevista na Lei Maria da Penha, nós temos aqui um crime de natureza material ou crime de dano, como a doutora Ana mencionou. Porque o crime ele se refere à causação de dano, causar dano emocional à mulher que efetivamente a prejudique ou perturbe o seu pleno desenvolvimento ou que visa degradar ou a controlar as suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do seu direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica ou autodeterminação. Aqui, pela tipicidade penal que tentamos resolver, digamos assim, nós verificamos claramente que estamos diante de um crime de natureza material, tá? Que é um crime de dano, como a doutora Ana mencionou. O que isso significa, senhores psicólogos, na prática, né? Quando eu falo de um crime de dano? Significa dizer que são crimes onde eu efetivamente preciso comprovar um resultado. Professor, mas todo crime não tem resultado? Existem alguns crimes onde a gente não precisa comprovar resultados. Não precisa comprovar resultados. São os chamados crimes formais, né? Não preciso comprovar resultados. Mas esse tipo de crime aqui, eu preciso comprovar resultado. Causar dano emocional. Então, eu preciso, de fato, comprovar a ocorrência desse dano emocional. Preciso disso. E nessa tipicidade penal aqui, com muito destaque, eu verifico a atuação dos psicólogos policiais. Porque se eu preciso aqui em um inquérito policial comprovar a ocorrência efetiva de um dano emocional a essa mulher que vai prejudicá-la em relação ao seu plano de desenvolvimento, à sua vida, eu preciso, de fato, de um laudo para comprovar esse delito. E esse laudo vai ser dado por quem? Por quem? Pelo delegado? Eu não sou expert em psicologia. Eu não sei. Estou aprendendo aqui com a doutora Ana, psicóloga também, além de juíza. Estou aprendendo esses termos. Dano emocional, dano psíquico. Eu estou aprendendo. Tal como a maioria dos juízes também estão aprendendo, à exceção da doutora Ana, que é psicóloga, também. Né? Então, nós precisamos laudar, nós precisamos ter o respaldo de um expert, que são exatamente aqui os psicólogos policiais, e em outras comarcas, não, em outras federações onde nós não temos a figura do psicólogo policial, será nomeado um psicólogo ad hoc ou um psiquiatra que seja para que nós consigamos comprovar esse dano emocional, tá? Então, de fato, eu preciso desse laudo e me causa muita preocupação, doutora Ana, a senhora ter comentado que
aí o fórum dos juízes tenha chegado a mencionar que eu não precisaria laudar isso, não precisaria ter esse respaldo material para configurar o crime de dano emocional. Eu fiquei realmente curioso para entender qual é o raciocínio jurídico, qual o malabarismo jurídico aqui que se faz para chegarmos à conclusão de que eu não preciso laudar esse dano emocional. Eu acredito que se for realmente nessa linha, eu acredito que muitas dessas eventuais condenações irão cair por terra aí futuramente, né, nos tribunais, STJ e etc. Acredito eu que sim, porque o mínimo que se espera de um delito de natureza material é materialidade. É materialidade, né? É o mínimo que se espera. E aqui o delito é de natureza material, na medida em que eu preciso causar efetivo dano emocional. Agora, além desse desafio de comprovação do dano emocional, eu também tenho um outro desafio, que é o desafio de nexo de causalidade. É o desafio de estabelecer um nexo de causalidade entre as ações de humilhação, constrangimento e etc., com esse dano emocional. Imagine que essa pessoa já está com um dano emocional. Imagine você que essa pessoa já está em um estado aí, desculpa se eu não vou ser técnico, pessoal, mas eu não sou psicólogo, né? Mas o que eu quero dizer é, imagine você que essa pessoa já está com algum tipo de dano emocional não causado aí pelo seu companheiro, mas por outras motivações. E aí, esse seu companheiro, em determinado momento, pratica alguma dessas condutas, uma humilhação, um constrangimento, etc., mas que são condutas que, de per si, não seriam capazes de levar a esse dano emocional. E aí, como se estabelecer esse nexo de causalidade entre a conduta do agressor e esse dano emocional? Então, mais um desafio, bem complicado. Porque se, de fato, esse dano emocional existente nessa mulher não tem relação com a ação praticada pelo agressor, não há que se falar no crime de violência psicológica contra a mulher, ou, na visão da doutora Ana, também não há que se falar em lesão corporal, porque não tem aí vinculação com a atividade do agressor. Olha que ponto interessante. Olha que ponto interessante. Acredito eu que seja interessante, né? Outro ponto acerca desse delito. Falamos aqui de crime de natureza material, falamos aqui desse nexo de causalidade e falamos aí dessa questão da pena de 6 meses a 2 anos, uma pena aí onde é aplicável, inclusive, o instituto lá da Lei 9.099. E aqui eu faço o seguinte link. Muito embora a gente verifique essa situação da violência psicológica contra a mulher, em 99% dos casos, em uma relação doméstica e familiar contra a mulher, que é o que a gente visualiza de cara, é o que se extrai do tipo penal, é o que a gente imagina. Todavia, apesar desse tipo penal ter sido construído nesse contexto, não se exige aqui que de fato exista essa relação doméstica e familiar contra a mulher. Entende? Então, o que eu estou querendo dizer? Que não necessariamente essas situações aqui irão lá para a delegacia específica da DPCAM e da Delegacia contra a Mulher. Porque aqui, doutora, nós temos um entendimento, né, pelo menos na maioria das DPCAMs, que para que determinado crime vá à Delegacia da Mulher, é preciso que exista essa relação doméstica e familiar, né? E não só verificando-se que se trata de uma mulher vítima. Então, imagine você que eu estou diante de uma mulher vítima do crime de violência psicológica, a violência psicológica, mas essa mulher não está no contexto de violência doméstica familiar, está num contexto, por exemplo, do seu trabalho. Do seu trabalho. Isso pode acontecer. Essa mulher está sendo acometida de um dano emocional porque está constantemente aí sendo exposta à ridicularização, chantagem, etc., mas lá no seu trabalho e não em uma situação de violência doméstica e familiar. Nessa situação, nós teremos o crime de violência doméstica e familiar, todavia, não teremos aqui a aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Então, acredito que seja outro ponto muito, muito interessante para a gente notar. Muito interessante, tá? Nós vamos ter, sim,
e a doutora Ana aqui me fez enxergar um ponto muito importante, por isso que é bom a gente ouvir várias pessoas. Para ela, nós não teríamos aqui o crime de violência psicológica contra a mulher, porque nessas situações aqui eu sempre teria lesões corporais leves, graves ou gravíssimas, deixando então de aplicar o 147B e aplicando só lá o 129. Tá? Isso é um ponto muito importante que nós vamos precisar nos atentar, e já adianto a vocês aqui, psicólogos, que isso não está sedimentado ainda, né? A doutora Ana está expondo a visão dela, isso não está sedimentado. Então, como eu acredito que ela já mencionou, estamos tentando, fora dessa ideia da lesão corporal, sempre, nós estamos tentando dimensionar isso da seguinte forma. Esse dano emocional, se for de natureza leve, digamos assim, se for de natureza leve, encaixaria, tipicidade penal, ficaria aqui guardada a violência psicológica contra a mulher. Agora, se esse dano emocional fosse erigido aí a um dano psíquico, a patologias da mente, digamos assim, desculpe se eu não estou sendo técnico, a patologias da mente, aí sim nós estaríamos falando dos crimes de lesão corporal grave ou gravíssima, né? Porque somente nesse visualizando dessa forma é que nós teríamos a aplicabilidade realmente aqui do crime do 147B, e não sempre isso aqui sendo descartado e indo direto lá para o 129. Então percebam que essas teses elas ainda não estão sedimentadas, por isso que os temas são tão novos e por isso talvez que estejamos debatendo isso aqui, né? E já fazendo o link aqui com o crime de lesões corporais, é muito importante que se diga que essa mesma lei que trouxe o programa Sinal Vermelho, que trouxe o crime de violência psicológica contra a mulher, essa mesma lei, ela trouxe para nós o novo artigo 129, parágrafo 13º, que é uma violência doméstica específica contra a mulher. Porque quando a gente tinha o crime de lesões corporais, quando nós tínhamos o crime de lesões corporais, onde nós tínhamos a mulher vítima dessa violência doméstica familiar, nós tínhamos lá o 129, parágrafo 9º, né? Onde nós tínhamos lá uma pena de 1 a 3 anos. Agora, o nosso legislador, nesse contexto de proteção à mulher, nesse contexto maior, ele tirou essa mulher lá de dentro do 129, parágrafo 9º, e deu um parágrafo específico para ela, deu uma qualificadora específica, que é o 129 agora, parágrafo 13º. Então, se eu tenho agora uma lesão praticada contra a mulher, especificamente contra a mulher, nessa situação aí, eu tenho agora uma pena, inclusive, maior, que é uma pena de 1 a 4 anos. Então, perceba como o nosso legislador tratou realmente essa violência, essa lesão corporal aí contra a mulher de uma maneira um pouco mais culpável em relação ao agressor, né? Uma violência doméstica envolvendo homem vítima, eu vou lá para o 129, parágrafo 9º, que tem a pena de até 3 anos. Quando eu estou falando aqui de uma violência contra a mulher, eu estou falando de uma violência um pouco mais grave na visão do legislador, combinando uma pena de até 4 anos. E aqui, novamente, nós vamos ter esse desafio pela frente, né, doutora Ana? Que é de verificar se esse 129 aqui, parágrafo 13º, ele realmente vai englobar essa questão da violência emocional, do dano emocional. Como realmente vai ficar daqui para frente esse dano emocional colocado ou na tipicidade do 147B ou aqui na tipicidade do artigo 129, caput, parágrafo 1º, 2º ou parágrafo 13º. Isso realmente vai ser um desafio muito grande daqui para frente, tá? Agora, para a atividade do psicólogo policial, né, que é o nosso foco aqui, o que é de mais importante é que nós estabeleçamos, através de laudo, se realmente essa mulher foi vítima desse dano emocional e estabelecer o nexo de causalidade do dano emocional com as condutas do agressor. Isso aqui é o que é fundamental para a atividade do psicólogo junto
à Polícia Civil, junto à atividade de investigação. Esse é o ponto mais importante de todos. Todos os outros pontos que falamos aqui são elucubrações aqui que serão dirimidas futuramente aí pelos tribunais ou pela doutrina, pela jurisprudência, tá? Deixa eu ver aqui mais um ponto que eu separei. Outro ponto importante que foi alterado na Lei 14.188 é a possibilidade, inclusive, do afastamento do agressor do lar diante da violência psicológica. Porque é muito fácil a gente verificar a situação do afastamento do agressor do lar diante da violência física, né? Violência real, violência física. Só que essa lei alterou a redação da Lei Maria da Penha, lá no artigo 12C, e agora nós podemos sim promover o afastamento do agressor do lar, inclusive diante desse risco atual ou iminente, também de violência psicológica. Também de violência psicológica. E por fim aqui, um outro ponto que eu gostaria de salientar, mais voltado à atividade laborativa nossa, é que eu tenho orientado os delegados de polícia, gravei até um vídeo, um material para os delegados de polícia, mencionando principalmente aqueles que trabalham na DPCAM, né, nessas delegacias especializadas, que façam um filtro muito grande, façam um filtro, doutora Ana, em relação a essas circunstâncias, a esses boletins de ocorrência que narrem violências contra a mulher, para evitar, porque todos nós sabemos, eu tenho uma leitura diferente da atividade do psicólogo, porque minha esposa é psicóloga, então, assim, eu sei da seriedade do trabalho de vocês e sei como é complexo promover esses laudos. Então, nós não podemos, de forma alguma, banalizar esse tipo de laudo, esse tipo de atividade. Então, eu rogo sempre aos meus colegas delegados de polícia que façam uma espécie de filtro em relação a isso. Porque se eu, como delegado, em relação a todo e qualquer boletim de ocorrência, for ficar pedindo para o psicólogo fazer laudo para mim, nós vamos inviabilizar o trabalho do psicólogo policial. Vamos inviabilizar esse trabalho, que é um trabalho muito sério e muito criterioso. Então, nós precisamos, de fato, ter a mínima verificação se aquilo realmente pode ser um caso de dano emocional para que possamos passar a realidade do laudo pericial para poder materializar o nosso delito, tá? Pessoal, acredito que eu estou chegando aqui no meu tempo. Essas eram as minhas colocações. Eu acredito que tenha trazido aí algum tipo de informação interessante para vocês. Gostaria novamente aí de agradecer o convite e dizer que sempre solicitado estou à disposição, tá? Doutora Ana, foi um prazer. Doutor Fernando? Roberto. Doutor Roberto? Doutor Roberto Cruz, um prazer participar dessa mesa com vocês. Espero que tenha sido de alguma valia aí as minhas intervenções. Obrigado também aí a nossa psicóloga Aline aí pelo convite. Grande abraço. Doutor Ângelo, obrigada, nós que agradecemos. Primeiro pelas palavras de apoio à carreira, né? Acredito que pela própria convivência que você tem, também entende a seriedade do trabalho e também por ter esclarecido esses aspectos legais que muitas vezes para a nossa carreira são difíceis, né, de apreender. Mas, como sempre, né, as explicações são muito claras e didáticas, então eu acredito que a gente também sai dessa conversa com mais informações em relação a esses aspectos legais, tá? Muito obrigada. E para nós finalizarmos, então, eu chamo o doutor Roberto Moraes Cruz, que é psicólogo, doutor em ergonomia, com pós-doutorado em métodos e diagnóstico em psicologia e em epidemiologia, professor e pesquisador do Departamento e Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSC e líder do Laboratório de Fatores Humanos da UFSC. Obrigada pela presença, doutor Roberto. Pode fazer uso da palavra. Boa noite, meus colegas psicólogos. Cumprimentar carinhosamente nossos debatedores, a doutora Ana, doutor Ângelo, pelas belíssimas exposições. São os especialistas na matéria jurídica, né? Não vou me aventurar tanto assim, com tanta
com tantas peculiaridades. Queria até pedir, Aline, se você pudesse me liberar o share screen para eu poder passar alguns slides, por favor. Queria cumprimentar especialmente, carinhosamente, meus colegas psicólogos pelo momento de comemoração dos 60 anos de regulamentação da profissão de psicólogo no Brasil. Ontem teve uma belíssima cerimônia na Assembleia Legislativa, a Aline estava lá presente, então queria cumprimentar especialmente a Samira, que me fez o convite pessoalmente, né, Samira, estou te vendo aqui na carinha. Eu tenho vários orientandos e ex-orientandos aqui presentes, não vou citar todos para não me perder aqui, não cometer injustiças, mas queria cumprimentar todos os psicólogos da Polícia Civil. Eu tenho peculiar relação, né, vários psicólogos da Polícia Civil, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Forças de Segurança em geral, passam e passaram pelo meu laboratório, inclusive juízes, doutora Ana, eu estive orientando os juízes de direito, tá? Então é sempre uma honra conversar com vocês. Eu vou ser um pouco mais técnico em relação a alguns termos. Eu acho que a audiência é muito qualificada e, em função disso, preparei um material que eu vou expor agora, e eu vou agora começar a controlar meu tempo, né? Porque, como se diz em Florianópolis, se eu começar a falar, eu falo que nem o homem da cobra, né? Mas vamos lá. Eu vou, então, passar alguns slides. E eu vou abordar 4 aspectos que eu acho importantes na discussão sobre o tema danos psicológicos relacionados à violência. É um tema amplo, atinge várias áreas do direito e várias áreas da psicologia, não somente as violências de gênero. Eu tenho, né, obviamente, várias discussões relacionadas também à área infantil, dano psicológico no campo infantil. Então, ele tem um espectro muito amplo. Eu vou tentar me concentrar em alguns aspectos ligados à base dessa discussão. Então, me vinculo aí à Universidade Federal de Santa Catarina, que é onde eu trabalho como pesquisador e como professor. Eu vou, desses 4 pontos, primeiro me dirigir aos fundamentos do dano. Eu acho muito importante porque há uma terminologia conceitual muito exaustiva na área e muitas vezes essas sinonímias, elas não ajudam, elas podem atrapalhar na caracterização do dano, especialmente quando vinculado ao Instituto do Dano Moral no Direito. Então, eu vou me concentrar um pouquinho nisso, eu acho que pode ajudar a gente ao debate. A primeira coisa interessante é que a noção de dano, ela não começa psicológica, ela começa física no direito, né? A absorção da ideia de dano na relação direta com o organismo. Só existe dano se houver ação exercida materialmente sobre o organismo. É a ideia de lesão no sentido habitual que vem do direito, aí desde tempos medievais, né? Então, a ideia de que o dano está ligado a uma lesão no sentido do corpo, isso tem essa ideia da psico-organicidade do dano, ela é histórica. A formulação do dano psicológico ela é um pouco mais no final do século XIX, mas o que nos interessa, assim, do ponto de vista etimológico, é essa discussão da base material de interpretação do dano, que faz parte um pouco dessa discussão que já foi iniciada pela doutora Ana aqui nessa mesa, a base material para periciar o dano, com a base material de identificação do dano, de caracterização do dano nas situações em que eles estão associados, antecedentes e consequentes. Então, o nascimento da psiquiatria clínica e da psicologia clínica, de fato, nasce com a tentativa de materializar o dano, ou seja, aquilo que ocorre numa relação intracorpórea e numa relação ambiental, mas necessariamente intracorpórea. Nós chamamos em psicologia isso, eventualmente, de o mundo dentro da pele, né, para usar uma metáfora muito interessante do Skinner. Então, existe uma tônica, e isso ainda ocorre no direito, muitas vezes no processo judicial, da tentativa de que caracterizar o dano e, portanto, identificar a sua reparabilidade se houver a chamada materialidade ou base material, até base orgânica para distingui-lo. Muitas vezes nos processos é usado termos como lesão moral, por exemplo, ou lesão psicológica, ou seja, do ponto de vista técnico, não seriam adequados, né? Lesão sempre é física, né? Sempre tem materialidade no esqueleto, nos tendões, no tecido, né? Então, não existe lesão mental, né, se a gente quiser. Né? E é muito comum nos processos a gente ser instado a se pronunciar sobre lesões mentais. Né? Existe dano mental, mas não existe lesão. Então, aí é que a gente vai, aos poucos, aprimorando as questões conceituais. Do ponto de vista metodológico,
e tentando simplificar em slides, né? Qual é a grande discussão? O dano materialmente é uma mobilização subjetiva, ofensiva, que produz instabilidade interna, corpos, né? No sentido do organismo, mas que ela tem relação direta com o meio ambiente, né? E esse meio ambiente a gente poderia chamar de eventos, situações, circunstâncias, né? Trauma, a gente poderia usar vários nomes aí para risco. O risco está no ambiente, o risco não está nas pessoas, as pessoas apresentam um comportamento de risco, mas o risco não está dentro das pessoas, está fora das pessoas. Então, todos esses aspectos da relação com o ambiente, dependendo do grau de ofensividade da interação com o ambiente, da exposição ao ambiente, que a gente chama, você pode produzir, instalar, exacerbar um conjunto de alterações importantes do funcionamento e da capacidade do organismo. A gente dá vários nomes para isso: alterações de personalidade, equilíbrio psíquico, funcionamento psicológico, alterações de estados emocionais, alterações do humor e até o denominado mais amplo sofrimento psicológico, ou sofrimento psíquico. Então, há um conjunto de tecnologias que estão associadas a essa materialidade do que a gente chamaria de repercussões, deterioração psicológica, que a gente chama genericamente de dano, tá? Então, nós temos aí um problema, obviamente, metodológico de investigação. Do ponto de vista do domínio teórico, o dano psicológico como conceito, ele surge, ele tem uma reflexão pautada em três grandes discussões na literatura. A primeira é a perícia psicológica, a psicopatologia e o Instituto do Dano Moral, que é muito caro ao direito, né? Na perícia psicológica, que eu acho que é um dos debates muito importantes, porque o que significa periciar e de que maneira poderia periciar o dano psicológico. Então, na perícia psicológica, absorve-se o dano absorve da perícia psicológica a necessidade de investigar alterações nas condições psicológicas das pessoas, tendo em vista elas terem participado na sua vida em algum momento a eventos ou situações antecedentes à consequência ou concorrentes à consequência. Não sei se você sabe, isso acontece muito com crianças, né? Crianças que não apresentam danos antecedentes ao processo, mas que o dano ocorre durante o processo. A gente costuma ver isso muito em disputa judicial por guarda de criança, em que dano psicológico nem sempre é antecedente ao processo, ele pode ser inclusive concorrente à disputa judicial e ao debacle, né, dos cônjuges, que às vezes é até violento, né? Quem trabalha com a justiça familiar, o âmbito familiar tem essa ideia. Então, a perícia te dá vários elementos, várias evidências de que é possível avaliar essas condições psicológicas relacionadas a esses eventos que são antecedentes a uma possível consequência ofensiva ou concorrente a ela, né? Do ponto de vista do dano moral, obviamente, o dano moral é um instituto amplo no direito e não pode ser confundido diretamente com a perícia, porque o dano moral ele pode ser causa ou consequência do dano, né? Dano psicológico. E porque o dano moral ele tem um amplo espectro, que vai de qualquer constrangimento até a patologia no sentido literal da expressão. Então, no dano moral está sempre embutido no Instituto do Dano Moral, está sempre essa pergunta clássica, né? Determinada conduta ilícita, dolosa ou culposa causou prejuízo moral ou à saúde mental? Perceba que não é igual prejuízo moral com prejuízo à saúde mental, exatamente porque o espectro do dano, o Instituto Jurídico do Dano Moral, ele é muito amplo e não pode ser confundido com dano psicológico, até porque quem arbitra o dano moral não é o psicólogo, não é o técnico de saúde mental, nem é o psiquiatra. O que a gente tem capacidade de arbitrar, no sentido técnico, teórico, periciar é o dano psicológico e não o dano moral, tá? E o terceiro aspecto é o psicopatológico, porque todo dano psicológico está relacionado a uma alteração importante no funcionamento das condições mentais. E aí ela atinge dois aspectos, por isso que é importante a perícia. Eu, por exemplo, eventualmente atuo como perito e como assistente técnico, em processos periciais onde é possível e na área do trabalho, em que o dano moral e o dano psicológico também estão associados. A nossa grande dificuldade hoje, quando trabalha com crianças, isso até pode ser um ponto interessante, crianças e adolescentes, vamos dizer assim, a intensificação hoje em dia da prova pelo depoimento especial. Isso tem restringido muito a avaliação de dano no espectro infantil e do adolescente, até porque o depoimento especial não caracteriza um processo pericial e a gente tem muita dificuldade de levantar evidências com pouca oportunidade de investigação nesse âmbito. Acho que é uma coisa importante para discutir do ponto de vista jurídico. Mas o que nos interessa é que da psicopatologia nós herdamos, para definir o dano, a noção de capacidade de funcionalidade.
que não são as mesmas coisas do ponto de vista do dano. Você pode ter um dano com perda de capacidade e perda de funcionalidade, o que seria mais grave, né? Por exemplo, nem todo espectro depressivo, nem toda pessoa que apresenta um dano com espectro moral depressivo apresenta letargia total, né? Ela funciona socialmente, depende do grau de espectro da gravidade do dano. O dano não é uma entidade sólida, ele é um espectro, ele tem pontos, tá? Que são mais moderados ou mais graves, ou mais severos. Isso é muito importante na perícia, detectar qual o espectro do dano você está investigando, tá? Muito bem. Do ponto de vista conceitual, é muito importante também saber a distinção entre dano psíquico e psicológico, não é? São duas expressões que são muito usadas genericamente, tanto na literatura quanto no âmbito processual. Existe expressão dano psíquico? Existe uma literatura farta sobre dano psíquico, especialmente no campo forense. Mas quando a gente se refere a dano psíquico, a gente está falando de uma relação entre um acidente, uma doença ou um delito, aí colocando no plano forense, em que há uma implicação direta, né, ou de concausalidade, de um evento importante que contribuiu de forma importante para o desfecho, na personalidade e no equilíbrio psíquico, ou seja, no equilíbrio das funções que mantém a integridade pessoal da pessoa, a integridade pessoal do ponto de vista da homeostase. Está sempre associado a um evento traumático. O dano psíquico se caracteriza por isso. Tá? E a segunda característica importante do dano psíquico é a sua possível e muito possível irreversibilidade. Ou seja, a possibilidade de retornar ao estágio original, anterior à saúde mental, dificilmente o dano qualifica essa reversibilidade. Aliás, a expressão dano em psicologia e em psiquiatria, ambas, significa eu estava num status quo de saúde num certo plano, houve os eventos, ou os eventos traumáticos, numa relação histórica eu estou num estágio muito de menor capacidade e funcionalidade. E esse estágio não retorna ao anterior, ainda que com tratamento farmacológico ou psicoterapêutico. Então, a noção de dano, literalmente, é uma noção muito importante para caracterizar um grau de irreversibilidade ou um longo tempo, né? Um longo termo para tratamento. A literatura internacional também apoia essa distinção, tanto em psiquiatria quanto em psicologia. Agora, em psicologia, nós usamos mais a expressão dano psicológico, porque a sua definição ela é um tanto quanto mais ampla, mas, ao mesmo tempo, um tanto quanto mais clara, do quais são os aspectos que são atingidos por essa deterioração de funções psicológicas. Tá? Então, há uma literatura farta que define já a noção de dano psicológico, e especialmente ligado ao âmbito forense. Então, no mínimo, perceba, além da irreversibilidade, a possibilidade de um prejuízo mais irreversível, compõe o espectro do dano, além do dano psíquico, a possibilidade de limitação desse funcionamento. Então, não somente a irreversibilidade, mas também a limitação ou comprometimento da extensão dessa funcionalidade. Então, também já caracterizaria dano. Né? Isso significaria, do ponto de vista do comportamento, dificuldade para aprender, dificuldade de reagir, dificuldade de realizar novas interações sociais, novos processos de adaptação. Isso é muito comum, inclusive, em situações de trabalho. Então, o dano psicológico, ele é um termo que tem um espectro um tanto quanto mais amplo do que a noção de dano psíquico, embora o incorpore em termos de investigação inicial. Eu estava falando para vocês que a caracterização de sinais e sintomas de dano, ele já é relativamente definido na literatura. Eu estou apresentando alguns dos mais claros, né? Que alterações são essas? Tem atividade psicofisiológica de estresse prolongado, alterações cognitivas de humor, alteração de comportamentos habituais, alterações cognitivas, não vou ler todos, mas são todos presentes na literatura. Então, eu diria que hoje um perito que esteja acostumado, ou pelo menos tenha estudado o dano como categoria clínica, como categoria de investigação, ele tem hoje uma literatura que vai apoiar várias dessas caracterizações do ponto de vista clínico, do ponto de vista funcional. Agora, tecnicamente falando, e em muitas situações, especialmente ligadas à violência, o que vai acontecer e aí no campo forense? Muitas vezes o dano vai equivaler ao que a gente chama de transtorno mental. Então, muitas vezes, para você esclarecer para as pessoas que têm interesse de caracterizar, de encontrar um quadro clínico, né, que encontrar uma etiologia clara, então, muitas vezes, no âmbito forense, no âmbito processual, a gente equivale o dano ao transtorno. Embora não sejam iguais, tá? Não são sinônimos, mas a gente faz a relação de equivalência. É o que acontece, por exemplo, na área do trabalho, quando você faz equivalência entre acidente de trabalho e doença ocupacional. Existe uma relação de equivalência, tá? Então,
Por quê? Porque o transtorno mental ele tem esse padrão associado a sofrimento, crises específicas que estão associados a essas alterações que o dano por ele é qualificado. Então, essa equivalência ela é típica, tanto psiquiatras quanto psicólogos fazem isso, porque é uma forma mais objetiva de qualificar o processo de morbidez, né? O processo de adoecimento no caso concreto. Tá? Agora, no âmbito forense, eu estava afirmando para vocês que existem várias maneiras de investigar o dano em vários âmbitos do direito. Né? Agora, de forma mais objetiva, e aí fazendo essa diferenciação tanto agora mais específica, há uma distinção importante do dano moral, dano psíquico, dano psicológico, né? E aí eu estou tentando simplificar, né? Quem arbitra o dano moral é o direito, tem uma noção mais ampla de constrangimento, até dor e psicopatologia, relaciona com a noção de interesses juridicamente protegidos. E do lado de cá, do lado do espectro do dano psíquico e psicológico, psiquiatras e psicólogos avaliam esse grau de comprometimento. Qual é o grau? Tá? Qual o nível de severidade? Qual a extensão da severidade? Qual a extensão da perda de funcionalidade? Qual o nível de comprometimento que atinge o comportamento, a funcionalidade, o espectro de funcionamento, etc. E qual a relação que isso tem com a situação traumática? Isso interessa ao processo, ao direito. Né? Então, qual a relação que esse grau de comprometimento tem a ver com o delito, com a violência, né? com o acidente. Então, isso que, na verdade, nós nos atemos. Então, a literatura é farta, aí algumas literaturas que nós produzimos no nosso laboratório, né, sobre dano, seja ela relacionada ao trabalho, ao acidente do trabalho, mas especialmente no nosso campo, nessa nossa profissão aí, ao plano civil, né, ao plano da investigação de danos, como faz, de que maneira é feita. Então, tem uma literatura robusta, não vou cansá-los com isso. O que nos interessa aí, olhando para o grande debate, no sentido, a grande questão é como avaliar o dano. Você não avalia o dano do dia para a noite, você não avalia dano olhando para a cara das pessoas, você não avalia dano olhando para documentos somente. Tem fontes para avaliação do dano. Ela é clínica, ela é epidemiológica, ela é documental, ela é de observação, especialmente com pessoas que têm dificuldade de fala, de linguagem, tem comprometimentos, inclusive, de saúde mental importantes, que precisa que alguém fale por ela. Isso às vezes acontece no âmbito da investigação, especialmente pessoas com comprometimentos no campo da psicopatologia psicótica, né, da psicose, no campo da psicose. Nós fizemos várias investigações sobre a relação entre dano e violência, e tem vários artigos e capítulos de livros que nós publicamos no campo da violência de gênero. Nós temos colegas no laboratório, e os nomes estão aí nos artigos, né, de que pessoas que têm estudado isso. A gente tem usado muito a base de dados da segurança pública. Por exemplo, esse material que eu estou mostrando rapidamente para vocês, nós estudamos aí, vocês vão ver, os números são muito significativos. Nós estudamos entre 2014 e 2020, antes da pandemia, por exemplo, uma quantidade bastante grande de boletins de ocorrência, tentando caracterizar o espectro da exposição, o espectro qualificado, já desde lá do delegado de polícia, né, de sua equipe, tentando caracterizar em que medida epidemiológica é associado a repercussões no âmbito doméstico, no âmbito familiar, e, portanto, em relação à violência de gênero. Então, a gente fez vários estudos, tá? Nós chegamos a pesquisar em bancos de dados, aí, os números são muito grandes, são 575 mil boletins de ocorrência, números bastante volumosos. Tá? Esse último estudo aqui que acabamos de publicar, ele tem um estudo com 739 mil boletins de ocorrência, são números bastante importantes para Santa Catarina, tá? Tudo disponibilizado para essa Secretaria de Segurança Pública, e a gente fez todo um estudo de perfil clínico e epidemiológico de vítimas de violência. Então, vocês podem depois olhar com mais calma. Agora, o que a gente descobriu, né, nessa relação entre violência e dano? Primeiro, está muito claro do ponto de vista conceitual que o dano surge como uma consequência de eventos. Então, o dano não é uma entidade clínica solta no espaço, ele tem uma relação com eventos considerados ofensivos, de maus tratos, muito comum a gente usar a expressão no campo infantil, no campo da violência, do delito, do acidente de trabalho, etc. O que é importante é que ele sempre tem uma natureza grave, não existe dano leve do ponto de vista psicológico, né? O que existe são prejuízos. Aliás, a gente faz essa distinção em psiquiatria e psicologia. Quando a gente usa a expressão prejuízo psicológico, estamos falando de algo relativamente leve ou moderado e com uma taxa de reversibilidade alta.
Nós chamamos isso de prejuízo. Por exemplo, o luto é um prejuízo psicológico, a taxa de reversibilidade é 3 meses. Tá? Mas quando a gente usa a expressão dano, do ponto de vista conceitual, ele é uma expressão mais grave. Estamos falando de um quadro clínico grave, um quadro clínico de morbidez, espectro de morbidez grave e de provavelmente persistente, de longo tempo e provavelmente irreversível. Por que eu falo provavelmente? Porque falando em termos de seres humanos, a gente nunca pode falar que um quadro não é reversível. A gente pode falar que ele é mais difícil de ser revertido. Tá? Por quê? Porque ele supera a capacidade da vítima de lidar com isso. Perde resiliência, perde capacidade psico-orgânica, perde capacidade funcional de se adaptar, de reagir e, em geral, precisa de ajuda para lidar com esses eventos. Tá? Muito bem. Toda a literatura que a gente trabalhou e toda a literatura internacional aponta que, olhando para a violência doméstica, a violência intrafamiliar, ela é fator de risco, ou seja, ela compromete de forma sensível a morbidez e a comorbidez de saúde mental, ou seja, a morbidez já para a produção de doenças e a comorbidade de doenças associadas à morbidez. Né? Ela é um fator significativo bastante importante para problema de saúde mental entre as pessoas vítimas de violência, que pode ser aí violência de gênero, violência contra crianças, mas também está associada a outros comportamentos típicos e também interessantes de serem verificados. Então, não somente transtornos mentais, especialmente transtornos de humor, depressão e crises de angústia ou crises de ansiedade muito graves, mas o comportamento de abuso de substâncias psicoativas, dependência, transtornos alimentares e, sim, doutora Ana, transtorno de estresse pós-traumático, com uma categoria associada também, extensiva a essa relação entre violência e dano. Então, é possível diagnosticar o dano? Sim, a literatura toda ela aponta essa possibilidade. Então, a investigação pericial é uma possibilidade objetiva de você fazer essa investigação. Não é? De que maneira? O direito espera o quê? Dos psicólogos aí, dos técnicos de saúde mental, não somente psicólogos, psiquiatras também. Identificar se há uma relação entre esses fatos antecedentes, que a gente poderia chamar de violência, delito, maus tratos, etc., abuso, capaz de produzir aquele desfecho, né? O bom e velho vínculo chamado nexo de causalidade. Tá? Então, determinar se é essa relação, determinar se essa condição comprometedora, qual grau em que isso se revela ao longo do caso concreto, determinar se há risco disso acontecer de novo, a violência ou a piora do quadro, e, se for o caso, muitas vezes no âmbito forense, sugerir melhoria, né, no processo de intervenção e até de prevenção dessas situações. Do ponto de vista metodológico, o que o perito faz? O perito olha as possíveis fontes geradoras do desfecho. A gente usa a expressão desfecho em psicologia e em medicina sempre quando está se referindo às consequências à saúde, né? Então, quais são essas fontes? E elas podem ser plurais, nem sempre a fonte do dano. Existem, em geral, fontes plurais do dano. Essa situação tem um potencial no tempo e no espaço de produzir o desfecho. Que desfechos são esses? Prejuízos, lesões, dano, incapacidade e até óbito. Né? Mas a grande questão no plano pericial é quais são as evidências. Como é que você vai construir essas evidências para relacionar A com B, né? E a gente chama isso da construção da explicação do nexo de causalidade com causalidade, outro instituto bastante caro ao direito e aos peritos em geral. Qual a relação que tem fontes e desfechos? Eu preciso de evidências. E nem sempre é fácil construir essas evidências, porque as causas no tempo e no espaço, para quem trabalha com avaliação de dano com criança, vai ver como isso é difícil. Quais são as causas, onde estão as causas, né? E na violência em geral, nem sempre a causa é imediata, ela está no tempo e no espaço, ela é reincidente, ela já ocorreu mais de uma vez no tempo e no espaço, ela começou com um tapa no rosto, depois virou, né? Ela tem uma linha no tempo, não é isso? E ela começa com situações, em geral, de humilhações, de ofensividade, passam em determinado momento a ser traumáticas. Tá? Então, esse quadro, que é causa 1, causa 2, gerando repercussões de eventos, ela vai no tempo e no espaço, isso faz parte do processo pericial, verificar essas relações temporais entre eventos e consequências, porque o dano é uma história que ela é construída. Porque o evento clínico, para quem trabalha com clínica, sabe, e o evento clínico não surge do dia para a noite. Você não dorme não depressivo e acorda depressivo. Isso não existe do ponto de vista clínico. Né? A morbidez, especialmente a morbidez grave, exceto quando é trauma direto, exceto no caso do trauma direto, ela tem uma história para contar.
não é isso? Então, o dano ele surge numa sequenciação de eventos. Então, por isso a perícia é importante, porque você não vai olhar apenas um documento ou apenas na primeira o contato com uma pessoa, você vai identificar essa sequenciação de eventos. Esses eventos estão no corpo, estão na forma como ela funciona, mas ela está no tempo e no espaço, relações antecedentes e consequentes. Isso precisa ser feita uma leitura por parte dos peritos. E, às vezes, a investigação de dano psicológico é complexa porque o dano tem um espectro complexo. E porque ele é grave, né? E porque ele é grave e porque ele é muito importante subestabelecer o dano para o bem da própria caracterização do processo de movidez. Então, esse vínculo é o grande desafio dos peritos, tá? Antecedentes, especialmente do ponto de vista da investigação do que a gente chama de alterações clínicas significativas. Eu chamaria a atenção de que tem determinados eventos que são causais do ponto de vista do dano psicológico, ou seja, você encontra a causa ou as causas que são necessárias e suficientes para caracterizar o dano, mas nem sempre você encontra ambas as palavrinhas, necessário e suficiente. Às vezes você encontra uma causa necessária, mas não foi suficiente para produzir o dano. A gente chama isso de concausa no evento pericial. Então, é muito comum, por exemplo, eu diria que talvez 80% das investigações de dano psicológico hoje nas perícias são concausais. Você não consegue determinar o fato inicial, mas você consegue detectar uma sequência de fatos que, numa relação de determinação no tempo e espaço, tem o condão de produzir o efeito que a gente chama de plausível, né? O efeito plausível, o efeito em termos de alteração da saúde mental. E aí, qual é o grande papel do perito? Primeiro, desenvolver um raciocínio clínico bastante eficiente para encontrar essa razão, a se associar ao processo de vistoria, né? E aí sim sair necessariamente do quadro do setting analítico, né? Do setting clínico, para dar um passo a mais, ou seja, buscar fontes de investigação, que pode ser genitores, cuidadores, agressores, outras fontes, inclusive com outros profissionais da área da saúde, uso de recursos instrumentais, que é muito comum entre os psicólogos, uma leitura especializada, tanto clínica quanto epidemiológica, porque a violência tem um caráter epidemiológico nas culturas, né? E aí, a grande questão é o seguinte, é uma tarefa fácil? Não. Não é uma linha reta você passar de uma demanda de violência, maus tratos, assédio, para chegar à prova pericial, o laudo, né? Nem sempre é uma linha reta. Você vai precisar levar em conta algumas coisas, a sua capacidade de investigar, de buscar evidências, de buscar elementos no próprio processo, fora do processo. Então, você pode ter outras fontes de investigação para complementar os argumentos técnicos, produzir a informação científica qualificada, fazer a interlocução com os operadores do direito aí no plano processual, no plano pré-processual, né, e processual, tanto nas fases de investigação, porque tem psicólogos que trabalham fazendo a perícia extrajudicial, né, e esses elementos todos não é uma linha reta. Muitas vezes você tem dificuldade de fazer a perícia porque os elementos não estão bem articulados. Você tem que realizar essa perspectiva de integração. E para encerrar, já que eu já estou com 26 minutos da minha fala, se a gente puder fazer uma relação muito específica do dano psicológico do ponto de vista da avaliação, ele começa sempre clínico e ele vai até o epidemiológico. Se ele começa clínico, cabe aos psicólogos usarem os principais recursos da metodologia pericial, que são os procedimentos de observação de sinais e sintomas, de inquirição, ou seja, as técnicas de anamnese e entrevista psicológica são essenciais para levantar a história clínica e relação temporal de fontes e desfechos, e as técnicas de mensuração para aferir coisas muito importantes, que agora eu vou terminar minha fala com isso. As técnicas de mensuração vão nos ajudar especialmente a identificar a linha tênue que existe entre uma alteração clínica não significativa para uma alteração clínica significativa. O dano nunca é uma alteração clínica não significativa. O dano é sempre uma alteração clínica atípica, né, significativa. E, tecnicamente, como é que eu faço isso? Agora, um grande resumão para os psicólogos que estão presentes aí. Como é que a gente faz isso, gente? Eu vou lidar com 5 palavrinhas mágicas da clínica do dano. Eu vou avaliar a ocorrência, a frequência, a intensidade, a severidade e a extensão de efeitos. Se você conseguir, com essas 5 palavrinhas mágicas, avaliar pelos métodos periciais, você está diante do dano. Porque o dano ocorre, é frequente, é intenso, é severo, existente os efeitos de mais dimensões da vida. Ao trabalho, à vida sexual, amorosa, né? Ela tem outros efeitos, né? Condutas adictas, transtornos de forma generalizada. Se você associar isso com dado epidemiológico do qual participa a vítima,
perfis epidemiológicos associados, a sua investigação pericial enriquece, e eu não tenho dúvida que você vai ter muita informação qualificadora para definir o que é dano e o que não é nas situações, casos concretos. Então, as palavrinhas mágicas são essas para terminar a minha contribuição hoje. Tá certo? É isso. Muito obrigado e fico à disposição nos meus tempos aí que a gente puder discutir, tá bom? Doutor Roberto, muito obrigada. Foi quase um curso, né, para nós. E, acima de tudo, eu acho que a sua fala ela foi muito apaziguadora dos nossos ânimos e angústias, porque, de fato, é uma demanda que tem aparecido nas delegacias e nós estamos com alguma dificuldade de nos organizar também nesse sentido, de como responder de forma técnica, né, e adequada a essa demanda. Então, acima de tudo, a sua fala foi muito esclarecedora de que sim, é possível, né? E a gente vai encontrar meios para fazer esse trabalho de uma maneira ética, né? E tecnicamente adequada. Muito obrigada. Vamos às perguntas, então. Nós recebemos algumas perguntas que já foram respondidas, principalmente pelo professor Roberto Cruz. A Simone queria falar. Você quer falar agora, Simone? Quer fazer sua pergunta? Sim. Boa noite a todos. Boa noite aos colegas, né? A doutora Ana Luísa, o doutor Ângelo, o professor Roberto. Eu sou psicóloga e atuo na DPCAM da capital. Antes mesmo da lei 14.188, a gente já tinha recebido a demanda de avaliação de danos. E de forma muito tímida, mas tinha recebido, né? E a demanda vinha para avaliar o dano psicológico e vinha com quesitos, né? Como uma lesão à saúde mental. Não era um trabalho fácil, a gente ainda está aprendendo, mas eu e as minhas colegas, a gente fez supervisão, estudou, foi beber na fonte do professor Roberto, da Sônia Rovinski, da juíza Ana Luísa, e aí a gente estava fazendo essa avaliação e estava tentando entender como fazer ainda, mas já fazendo, e acredito que a gente estava dando conta, de uma forma tímida que vinha essa demanda. Depois da Lei 14.188, essa demanda começou a vir mais frequente, só que começou a vir também de uma forma genérica, avaliar os danos emocionais, sem quesitos. E aí a gente começou a estudar o que os operadores do direito falavam sobre a lei, inclusive a fala da juíza Ana distou do entendimento que a gente estava vendo, e daí dizia desse dano emocional, que não era a mesma coisa do dano psicológico, e que seria um sofrimento intenso. E aí a gente começou, mas o que é isso, né? É um dano ou não é um dano? Porque o dano, a lei diferencia, dava a impressão, e ampliava esse conceito de dano emocional porque o que a gente atende muito na delegacia? Porque nem toda pessoa reage da mesma forma a situações traumáticas, né? Então, uma pessoa pode ter sofrido ameaça, constrangimento, humilhação, chantagem, ridicularização e apresentar um sofrimento intenso, que ela pode estar com insônia, que ela pode estar dificuldade nas relações sociais, mas que não configura um dano. E daí a lei, me corrija, doutor Ângelo, se eu estou falando alguma besteira, né? Aí a gente tinha dava uma percepção que esse conceito de dano emocional que está na lei é muito amplo. E aí, assim, a gente estudando foi ficando com essa percepção que esse conceito da lei de dano emocional fica difícil de enquadrar na psicologia, porque na psicologia a gente entende o dano psicológico. E aí é essa que ficava a dúvida da gente quando faz esse tipo de perícia agora, né? Porque a lei parece que um sofrimento intenso, um sofrimento significativo, pela lei entraria no dano emocional. E para a psicologia é um sofrimento, mas não chega a ser um dano psicológico. Não sei quem pode me responder que essa eu acho que é a principal dúvida de quem está trabalhando com esse tipo de perícia. Bem, me ouvem? Ouço.
A sua pergunta foi exatamente o que eu e a doutora Ana falamos, que é o grande desafio que estamos enfrentando aí com esse novo tipo penal, né? Eu aprendi bastante hoje aí, tecnicamente, com o professor Roberto, com a professora Ana também, e vimos que, de fato, há uma diferença de significados aí entre dano emocional, entre dano psíquico, né? E me parece, ouvindo a fala do Dr. Roberto, me parece que ficou claro, doutora Ana, o porquê que chegou-se a ventilar ali os juízes de que eu não precisaria de um laudo, porque me parece que eles estão tratando esse dano emocional como um dano moral. Como um dano moral, tal como lá no processo civil. E lá Eu no também processo pensei civil, nisso. nem Desculpa, sempre doutor. nós precisamos laudar. Então, quer me parecer que o raciocínio está sendo nesse sentido. Pelo menos essa é a minha opinião. Doutora Ângela, a gente chegou a tentar pensar isso. Será, então, que esse dano emocional, que a gente não acha um correspondente na psicologia, será que isso seria fazendo uma analogia ao dano moral? A gente também chegou a pensar isso. Eu fiquei com bastante receio, sabe, dessa confusão com dano moral, de dano moral com dano psíquico, porque, inclusive, nesse entendimento, assim, que eu tenho ouvido falar, eles fazem uma confusão do dano moral do cível, que tem uma intenção de indenizar, né, a pessoa que sofreu um dano moral, por exemplo, porque teve um nome negativado no Serasa. Isso causa dano moral, porque causa um constrangimento, uma humilhação, assim, uma vergonha, a pessoa fica com vergonha, fica constrangida, porque o nome dela foi negativado lá no Serasa, né, nessas redes de proteção ao crédito. Isso é um dano moral. E nós estamos falando do cível. E aí tem decisão, por exemplo, do STJ, dizendo que o dano moral na violência doméstica é presumido, ok? O dano moral para que a gente possa indenizar numa questão cível, num âmbito cível. Outra coisa bem diferente é quando a gente vai falar de crime, né? De direito penal. O direito penal ele é muito específico, então você tem que comprovar esse dano mesmo. E pelo estudo que eu fiz de dano psíquico, e aí vem esse termo, né, trazido aí, inovado pelo artigo 147, que fala em dano emocional, eu não consigo fazer uma distinção com dano psíquico, porque eu compreendi que a emoção, né, é uma função psíquica, ela vem junto, ela faz parte, né, da vida psíquica do sujeito, junto com as outras funções, como atenção, orientação, memória, inteligência, linguagem, afetividade, elas vêm todas juntas, a gente pode diferenciar isso para fins de estudar, mas não consigo decotar isso numa pessoa, dizer, não, então uma parte está afetada e a outra parte não está afetada. Ele acaba trazendo danos para a vida psíquica, né, da pessoa como um todo. Então, não faz muito sentido distinguir dano emocional de dano psíquico no direito penal. Agora, confundir com dano moral é assustador para mim, porque aí eu vou estar simplificando uma coisa que não pode ser simplificada. Uma coisa é direito civil, né, na questão de indenização. Outro dia eu entrei com uma ação de indenização contra uma empresa, porque eu me senti assim, eu me senti dano moral, me senti constrangida, me senti meio angustiada com uma situação que essa empresa me deixou numa circunstância ali, mas era circunscrito aquilo ali, né? Ela não trouxe assim essa gravidade que o professor Roberto Cruz traz para a gente, né, para o meu psiquismo. Não, a minha vida voltou ao que sempre era, né? Foi um evento ali, uma situação que eu vivi em decorrência dessa ação, né? Mas para fim de indenização civil, não para alguém ser condenado criminalmente por isso. O crime, ele exige dano, e dano é nessa gravidade
que o professor Roberto Cruz. Eu tenho essa compreensão, né? Essa visão. Não sei se o professor pensa assim dessa forma, não sei. Eu me perdoe, não sei se eu posso comentar. Eu acho que a gente tem aqueles conceitos, doutora Ana, que em psicologia e em psiquiatria também, eles são sempre muito intrincados, né? A gente tem 3 conceitos que acabam se associando e precisa de algumas diferenciações em determinados momentos. Por exemplo, primeiro é o humor, afeto e emoção, né? Eu acho que são 3 palavrinhas-chave para entender o dano, né? Então, quando a gente está falando, o dano reflete uma posição de afeto negativo, vamos dizer assim, porque você perde prazer com as coisas, você aumenta a dor, o evento nocivo, e você está associado a uma reação intensa do organismo para fora. Essa reação se chama emoção. A emoção é uma reação aguda, em geral rápida, em geral intensa e com menos duração. Então, dizer que há dano emocional, eu tenho uma certa preocupação conceitual, porque o dano é exatamente o grau de reversibilidade da alteração, ou a possibilidade de uma longa permanência. E do ponto de vista emocional, as emoções são reações baseadas no humor e no afeto. Elas são intensas, elas são importantes, mas elas têm menos duração no tempo e no espaço. É o que a gente chama de carga capacitiva. Ela, da mesma maneira que sobe alto, desce também relativamente rápido. Então, as emoções são reações do organismo. Só que ela vem acompanhada de alguns eventos somáticos do corpo. Em geral, as emoções estão muito próximas do corpo. É o evento mais público que a gente reconhece. Não é? Do ponto de vista psicológico, o acesso às emoções, em tese, é mais fácil do que o acesso ao humor. O humor é mais intrínseco, porque tem a ver com um tônus biopsicológico, um tônus funcional, que está associado à nossa sensação de ter prazer ou desprazer com as coisas. Agora, você reage tendo prazer ou desprazer com as coisas. Essa reação se chama emoção. Então, é muito importante, muitas vezes, assim, identificar essas variações conceituais, porque na literatura, de fato, dependendo do uso da terminologia, ela vai, de certa maneira, se aproximando do senso comum. E, às vezes, me preocupa uma definição sem uma certa clareza da extensão do conceito. Não é? Então, muitas vezes, por exemplo, seria, por incrível que pareça, seria mais correto chamar de dano sentimental do que emocional, porque sentimento é uma vivência subjetiva de mais longa duração do que a emoção, percebeu? Então, assim, é estranho falar isso, mas tecnicamente falando, o dano sentimental ele é muito mais grave do que o dano emocional, né? Porque, na verdade, não existe o dano emocional conceitualmente, existe uma reação emocional, né? Então, assim, me perdoem o excesso de conceituação, mas é porque eu lido diariamente com isso, como professor, como pesquisador e até como perito, e muitas vezes tenho que explicar nas minhas perícias que se a gente está investigando dano, ele tem algumas características muito típicas. Se você adjetiva o dano como psíquico ou como psicológico, já dá uma certa tipicidade. Se você começa a variar com expressões específicas do dano, você está pegando uma dimensão do dano, que é a reação emocional. Tá? Então, esse que eu acho que é o grande... E aí, sim, claro, fora a questão que vocês já levantaram aí, que também me preocupa um pouco, que é essa sinonímia de dano psicológico ou psíquico com dano moral. Essa, de fato, não tem a menor condição de fazer essa sinonímia, né? Elas não são elementos comparáveis. São associados, mas não são o mesmo conceito. Pessoal, vamos seguir aqui com as perguntas. Eu, na verdade, vou fazer mais uma ou duas perguntas, porque a gente se estendeu no tempo, esse é um assunto muito rico, mas até em respeito aos nossos convidados também, né, para a gente não se estender muito. E aí as outras perguntas, de repente, fica para um outro momento também, quando nós formos, de repente, fazer algum curso, algo nesse sentido, para estruturar a nossa prática. Então, uma pergunta que seria aqui voltada para a juíza Ana Luísa é se há alguma movimentação no sentido de fazer o mesmo do crime em relação ao crime de dano relacionado a outros públicos, como crianças e adolescentes vítimas de maus tratos ou tortura. Ele pode sim, né, como até o delegado Ângelo deixou claro ali para a gente,
o artigo 147b ali do Código Penal, ele não faz referência ao contexto doméstico, ao contexto familiar e doméstico, né? E nem essa relação de afeto ali de um casal, enfim. Então, ela pode se estender para outros âmbitos, né? Além do relacionamento, a gente fala em violência doméstica, a gente acaba relacionando muito a uma relação de afeto ali, homem e mulher, né? Mas, como não existe ali no artigo 147b nenhuma referência a isso, ao contexto, ele pode sim ser estendido a outros contextos, né? Inclusive, claro, a vítima tem que ser mulher, né? Porque ele faz referência à mulher. Quando a vítima não for mulher, não tem nem discussão, né? Daí vai ser o artigo 129, que não faz esse destaque, não faz essa distinção. Então, sendo a vítima mulher, a gente coloca ali, mas não sendo o artigo 129. Mas sim, pode ser em qualquer situação, né? Uma situação bastante possível, assim, até que o doutor Ângelo falou também, uma situação de trabalho, né? Em ambiente de trabalho, de assédio moral, né? Em que pode, além do assédio moral, né? Terminar e ter como consequência, sim, uma lesão, né? Um dano à saúde mental da pessoa. Tá certo, doutora, obrigada. E aí, para a gente encerrar, então, vou fazer uma última pergunta para o delegado Ângelo. Como o delegado pode discriminar ou triar o que deve ir para avaliação psicológica a partir do boletim de ocorrência? Isso realmente é uma pergunta que precisa ser respondida com uma construção juntamente com a Associação dos Psicólogos. Eu acredito que na prática nós teríamos aí que nos reunir para a gente, primeiro, observar essa necessidade de triagem, que acredito que seja uma necessidade. Como eu falei, eu conheço de perto o trabalho do psicólogo e sei que é um trabalho muito criterioso, e o Dr. Roberto deixou isso muito claro com toda aquela setinha e todo aquele caminho que ele fez ali tortuoso para a gente chegar a uma conclusão de se há ou se não há um dano, né? Então, ora, se o caminho é tão tortuoso e tão criterioso assim, então é óbvio que nós temos que criar rotinas de triagem. Quer seja o despacho do delegado inicial ser substituído por uma análise prévia do psicólogo, né? Algo nesse sentido, para que já no primeiro momento o psicólogo possa subsidiar o delegado se aquilo ali se trata ou tem potencial de se tratar de um dano psíquico ou não. Acredito que teremos que nos reunir nesse sentido. Eu acredito que seja esse o caminho. Criação de um protocolo, né? Talvez de um fluxo de atendimento. Tá certo. Gente, então, nós vamos encerrar agradecendo novamente a presença dos convidados, dizendo que eu tenho certeza que todo mundo se beneficiou muito dessa conversa, que nós saímos hoje daqui com muito mais conhecimento e já pensando em ações, de fato, para a nossa prática profissional. E isso é muito importante, né? Que todos esses conhecimentos, eles de fato saiam daqui e virem um trabalho comprometido, que é o que a gente deseja fazer. Então, obrigada novamente, doutor Ângelo, doutor Roberto Cruz. Possivelmente falaremos com o doutor Roberto depois para pensar, talvez, em alguma formação específica, considerando a complexidade que é a análise do fenômeno de dano. E também agradecemos à doutora Ana Luísa por estar conosco hoje. Nos colocamos à disposição também de vocês, todo mundo falando ali, o que foi maravilhoso, a gente teve muitos retornos das pessoas aqui pelo WhatsApp também. Acho que foi realmente um encontro muito profícuo para todos nós. Obrigada e até mais.